Olá a todos e todas. Hoje daremos início, à continuidade das atividades do segundo bimestre da disciplina Direito Civil, parte geral. E como está programado no nosso plano de ensino, é fundamental adentrarmos na teoria geral dos fatos jurídicos. A aula de hoje é uma aula preponderantemente conceitual, porque serão apresentados conceitos que são fundamentais. Nós estamos em uma disciplina que é introdutória ao direito civil, logo, precisamos nos atentar e estarmos cientes de alguns conceitos, que são centrais para operar, para interpretar as normas jurídicas. E não só as normas, mas também aqueles fatos que possuem repercussão no mundo do direito. Então, observem que nem todos os fatos são jurídicos. Isto é, nem todos os fatos que acontecem na vida, na natureza, demandam intervenção do Poder Judiciário ou demandam uma coercibilidade do jurídico, do direito. Então observem, por exemplo, a chuva. A chuva é um fato natural, Então, nem todas as vezes que chove haverá uma repercussão no mundo do direito. Agora, as chuvas que podem causar alguns transtornos, que exercem repercussão, que promovem consequências no mundo jurídico. Então, não é a chuva em si que será um fato natural, ou um fato ajurídico, ou que será um fato jurídico. Mas a situação causada pela chuva, ela pode ter repercussões na vida, no mundo jurídico. Então, observem que uma chuva, caso ela promova uma destruição de um imóvel, que promova uma destruição de uma ponte, e aí gerar acidentes, gerar mortes, gerar pessoas com determinados tipos de ferimentos. Vejam que a chuva em si não é um fato jurídico, mas a situação causada pela chuva pode vir a ser classificada como um fato jurídico. Então observe que temos como pressuposto a norma jurídica. Nós temos uma série de normas que estão previstas no nosso ordenamento jurídico. Então, uma chuva em si não é um fato jurídico, mas a chuva que cause uma situação causada pela chuva, por exemplo, a falta de barreiras, a falta de infraestrutura, que promova a segurança das pessoas. Então, veja, o Estado como um todo, ele precisa gerar uma infraestrutura que promova a segurança. Então, uma chuva que não tenha sido uma infraestrutura de uma rua ou de um bairro que não tenha mobilizado os materiais adequados para absorver essa chuva, para canalizar essa chuva, gerando um desabamento, aí nós podemos ter uma responsabilidade do Estado. Então não é a chuva em si, mas a situação causada pela chuva e a ausência de infraestrutura será um fato, digamos, jurídico. Uma chuva que gere que pessoas, infelizmente, venham a óbito. Então, será um fato jurídico. Então, o fato jurídico é aquele evento, seja qual for a sua natureza e origem, que tenha repercussão na esfera jurídica. Então, observem que é uma questão parece óbvia, mas é importante a gente pontuar. O fato jurídico é aquele que tem efeito jurídico. O fato ajurídico, um fato material, não produz efeito jurídico. Então, ele não está acobertado de uma coercibilidade. O que é uma coercibilidade? É uma intervenção. Então, a distinção básica aqui, o que nós temos, é se produz ou se não produz efeitos
né, na órbita do direito. Então, por exemplo, um raio, né? O Brasil é o país no mundo que mais tem queda de raios. Nem todo raio que cai, né, ele promove efeitos, né, na órbita do direito. Mas nós temos aqueles situações que quando provocam a destruição de um imóvel, de um patrimônio, ou quando alguma pessoa ela é acometida, então aí nós podemos ter, né, sim, né, um efeito, né, na esfera do direito. Então observem, né, que essa divisão, né, ela é muito importante. Então o fato jurídico, né, como definição, né, o que seria um fato jurídico? Ele está definido pela norma jurídica, né? Então é uma hipótese merecedora de qualificação, né? Então existe uma incidência sobre uma hipótese valorada e pode-se, né, haver uma judicialização do acontecimento. Então eu falei de chuva, mas tem um fato, né, que é jurídico, né, que é extremamente importante: o nascimento, a morte, a maioridade. Então, veja, são fatos, né, que têm repercussão, fatos naturais. Veja, o nascimento, ele é um elemento, né, da vida como um todo, né? Todos que estão aqui nasceram, né, e adquiriram uma personalidade. Então, um fato que é natural tem efeitos jurídicos. A maioridade é o efeito do tempo sobre as nossas vidas, né? Como eu falei na aula passada, o tempo ele é soberano, ele exerce poder, né? Então, a aquisição da maioridade ele depende do efeito, né, do tempo. A morte, né? Então, também. Então, são fatos naturais que têm efeitos jurídicos, ou seja, eles demandam, né? E existe uma previsão legal, né? A morte ela tá contemplada, né? Ela tá contemplada no nosso ordenamento jurídico, né? E é um destino geral. Todos nós um dia iremos morrer, só não sabemos como, quando, a hora, mas este elemento da vida ele precisa, né, né, contemplado, precisa estar protegido, os seus efeitos, né, o efeito da morte, né, ou seja, os elementos sucessórios, né, da morte. Isso falando uma morte natural, não estou aqui dizendo de uma morte que foi provocada, né, por um assassinato ou enfim. Não é isso que eu estou falando da morte de uma forma mais ampla, geral. Então é um fato jurídico, né, que ao mesmo tempo, né, é natural, mas é um fato natural que tem efeitos, né, jurídicos. Então, os fatos jurídicos, né, eles têm um elemento que é, no caso, eles têm suas classificações, né, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Né? Então, definição, mais uma vez, definição de fato jurídico: acontecimentos que produzem consequências jurídicas. Tendo em vista, né, que há um desencadeamento, né, tendo a virtude de desencadear a aplicação da regra objetiva dado um nascimento a um direito ou uma situação subjetiva. Né? Então, é a partir deste fato, né, que se demanda a aplicação de uma regra e, ao mesmo tempo, que se cria, né, que se desperta, né, uma situação, né, um direito subjetivo que está ligado à existência, né, da pessoa. Então, observem aqui, né, o que diz Caio Mário: são acontecimentos, né, em virtude dos quais começam, se modificam ou extinguem, né, as relações que são jurídicas. Né? Então é um conceito amplo. Pode ou não pode produzir qualquer efeito. Então, segundo Pontes de Miranda, o fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica. É assim que ele denomina, que ele conceitua o fato jurídico. Às vezes há, às vezes não há efeito jurídico. Então, para Pontes de Miranda, o fato jurídico é aquele evento capaz de produzir efeitos. Então, por exemplo, um testamento.
qualquer pessoa aqui ele pode fazer um testamento em vida. O testamento ele só vai ter efeito quando a pessoa morrer. Então ele é um elemento que existe, mas que é ineficaz porque a pessoa continua viva. E se a pessoa, por exemplo, né, no decorrer da vida, ela mudar de ideia, não concordar mais com o conteúdo daquele testamento, ele pode revogar. Então, é um fato jurídico, não deixa de ser um fato jurídico, mas que ele foi revogado em vida, então ele não vai produzir efeitos. Né? Então, ele é capaz de produzir efeito, ele tem uma capacidade, ele tem uma potencialidade, mas ele não vai produzir efeitos, porque a pessoa, primeiro, continua viva, em segundo lugar, ela alterou o conteúdo, né, do testamento. Então, observem que os fatos jurídicos, né, eles dependem, né, de uma repercussão no mundo do direito, que pode ou não pode produzir efeitos, mas de toda forma são elementos que estão descritos, né, que tem uma previsão legal. Então a morte, a vida, aliás, o nascimento, a morte, a maioridade são acontecimentos, são fatos que têm previsão legal, que produzem efeitos legais. Veja, quando uma pessoa, em regra, alcança a idade de 18 anos, há uma série de possibilidades, veja, ela se transforma, né? Há uma repercussão no mundo do direito que, por exemplo, permite que um negócio jurídico realizado por essa pessoa não precise ser acompanhado por ninguém. Então, uma pessoa, a partir de 18 anos, ela pode vender, por exemplo, um imóvel. A maioridade, ela dá legitimidade a um fato, né, a um negócio jurídico que for celebrado por essa pessoa. Diferentemente de uma pessoa de 12 anos, que não adquiriu a maioridade. Né, ela é considerada incapaz. Então, um fato, né, veja, um negócio jurídico promovido por essa pessoa, ela será anulado. De toda forma, é uma situação que teve, veja, a venda de um imóvel. É um fato, ela tem previsão legal. Então é um fato naturalmente jurídico. Então é importante observar, né, as condições em que houve esse fato. Só para encerrar essa primeira parte da aula. Nem todo acontecimento do mundo tem repercussões jurídicas. Por exemplo, um exemplo básico, a chuva. Vamos adentrar na realidade do cerrado, as queimadas. Nem toda, veja, tem queimadas que são causadas pela ação do homem. Tem outras queimadas que não tem intervenção da ação do homem. Mas, independente disso, uma queimada que não tenha causado nenhum dano, né, a um imóvel, ou, né, que não tenha causado, né, ferimentos em pessoas, será um fato natural. Agora, uma queimada que gere danos, né, a uma propriedade, que gere danos à vida, né, à integridade física de alguém, né, aí sim será considerado essa queimada um fato jurídico. Né? Isso eu estou falando das queimadas que são naturais. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade trazendo as classificações. Porque fato jurídico, né, ele é um termo genérico que comporta espécies. Então, nós veremos os fatos jurídicos em sentido estrito e os fatos jurídicos humanos, né? O ato jurídico em sentido mais amplo. Né? São questões conceituais mas que são importantes para o desenvolvimento da nossa disciplina.